Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à unidade 4, né? E nós vamos falar hoje sobre o trabalho realizado por uma força variável, tá bom? Muitas forças variam com a posição. Por exemplo, uma mola esticada, ela exerce uma força que é proporcional ao comprimento, né, da qual ela é distendida. A força gravitacional também, que a Terra exerce sobre uma nave espacial, por exemplo, ela varia com o inverso do quadrado da distância entre o centro dos dois corpos, tá? Então, a pergunta que a gente se faz é como nós podemos calcular o trabalho realizado por forças como essas, que variam com a posição, tá? Então, nós vamos fazer um gráfico, tá? Que vai ser uma força, o gráfico da força pela posição X, tá? Se eu tiver uma força constante, e se eu pegar o ponto, vou pegar aqui o ponto, a posição x1 e um ponto final, posição x2, tá bom? Então, a gente tem aqui um deslocamento, né? Delta x, tá bom? Nesse gráfico de uma função constante, como uma função da posição, tá? Nós sabemos que o trabalho, quando a gente tem uma força que está na direção do deslocamento, o trabalho realizado por essa força é a magnitude da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento, certo? Note que o trabalho é representado pela área sobre a curva vezes a posição, tá? Veja só, se eu tenho essa área aqui, se eu quero saber, eu te dou só o gráfico, e eu quero saber qual que é o trabalho realizado por essa força F, de x1 até x2, eu tenho que o trabalho realizado... nós já sabemos que o trabalho realizado é igual a componente da força na direção de deslocamento vezes o deslocamento, certo? Nesse caso aqui, veja, isso daqui é um retângulo, correto? Isso daqui é um retângulo. Se eu fizer base vezes altura, eu fico com o quê? A base é exatamente esse delta x, não é? Que é o x2 menos o x1. Essa é a base. E qual que é a altura? A altura é exatamente o f de x, certo? Aqui nós temos um f de x com um determinado valor, certo? Então, vezes f de x. Isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Então, quer dizer o quê? Que a área sob essa curva aqui, do ponto inicial até o ponto final, onde a gente quer calcular o trabalho, é exatamente igual ao trabalho realizado, tá? Agora vamos pensar, por exemplo, que a gente tem uma força variável, por exemplo. Vamos fazer esse gráfico aqui. Vamos fazer assim, tá? E se eu tenho um x1 aqui, e um x2 aqui, tá bom? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. E eu tenho esse aqui é o gráfico de f de x por x, tá bom? E eu tenho um f de x1 aqui, tá? x1 não, xi, tá? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui, o que nós vamos ter que fazer é dividir o nosso deslocamento como sendo composto por uma série de deslocamentos pequenos, tá? Então, veja que eu tenho um deslocamento aqui, daqui até aqui eu tenho um grande deslocamento, certo? Só que eu não sei
eu não sei que figura é essa. Então, eu não consigo calcular a área aqui por uma fórmula já fechada, né? Então, o que eu vou fazer... Oh, desculpa, tá borrando aqui. É dividir esse deslocamento em pequenos deslocamentos, tá? Então, eu vou dividir esse deslocamento, vou dividir de novo, tá? E vou dividindo, tá? E vou fazendo isso com todas essas partes, tá bom? Vou dividindo em pequenos deslocamentos, tá? Dividir em pequenos deslocamentos. Então, esse pequeno deslocamento aqui, ó, esse pequenininho, eu vou chamar de ΔXi, tá? Para esse ΔXi, eu tenho uma força F de XI, tá bom? Para esse pequenininho, para esse pedacinho pequeno aqui, eu tenho uma força F de XI, tá? Se esses deslocamentos forem bem pequenininhos, se eles forem bem pequenininhos, e se a força depende desse deslocamento, então nós podemos admitir que em cada pequeno deslocamento a força não deve mudar muito, tá? Nesse deslocamento pequenininho aqui, vocês percebem que a força é praticamente a mesma, né? A mesma coisa acontece para esse outro pequeno pedaço e assim por diante, né? Dessa forma, a gente poderia considerar que essa força para esses pequenos deslocamentos, ela pode ser considerada como constante, né? Então, a gente tem que o trabalho, vamos colocar isso aqui assim, a gente tem que o trabalho, que é essa força na direção X, vezes ΔX, para cada pedacinho desse daqui, a gente lembra que o trabalho, se a gente usar o teorema do trabalho e energia cinética, ele é igual a meio de m VF ao quadrado menos VI ao quadrado, né? Isso tudo nesse I, tá? O índice I indica que a equação vale para o iésimo intervalo, tá? Para um desses intervalos aqui, tá bom? O trabalho realizado por essa força variável é então igual à soma de todos esses pequenos pedacinhos aqui, tá? Então, já que esse pequeno pedacinho a gente pode falar que é o ΔX vezes o F de X, então o trabalho total vai ser igual ao limite quando esses ΔXi tende a zero, quando esse pedacinho vai ficando cada vez mais pequenininho, tá? Se esse pedacinho for ficando cada vez menor, isso quer dizer que é o limite dele tendendo a zero, da soma de F de XI vezes delta de XI, certo? E isso daqui é exatamente igual à área sob a curva F de X versus X, tá? Esse limite é a integral do intervalo de x1 até x2, tá? Então, o trabalho realizado por uma força variável Fx atuando sobre uma partícula que se move de x1 a x2 vai ser exatamente igual a integral de x1 até x2 de Fx dx, que é exatamente igual à área sob a curva Fx versus X, tá certo? Então, só para relembrar,
quanto menor, a gente tem que, para ter a área sobre essa curva assim, aqui, se eu sei cada pedacinho desse, eu tenho que fazer com que ele seja cada vez menor, e o trabalho total vai ser a soma desses pequenos pedacinhos, tá? Só que quando eu tenho o limite desse ΔX tendendo a zero, dessa soma aqui, isso é exatamente igual à integral de um ponto até outro de f de x dx, tá bom? A variação total da energia cinética da partícula durante o deslocamento, que é exatamente esse teorema do trabalho energia cinética, é igual à soma das variações incrementais da energia cinética, tá? Ou seja, a soma total é exatamente igual, a quantidade total é exatamente igual à soma de cada um desses pedacinhos, também quando a gente está falando de energia cinética, tá bom? Então, o trabalho total realizado durante todo o deslocamento é igual à variação da energia cinética em todo o deslocamento, tá bom? Então, eu posso dizer que o trabalho é igual à integral de x1 até x2, f de x dx é igual a meio de m velocidade final ao quadrado menos meio de m velocidade inicial ao quadrado, tá bom? Que é o nosso teorema de trabalho e energia cinética, ou seja, ele vale também para forças variáveis, tá bom? Na sequência, a gente vai falar sobre o trabalho realizado por uma mola, ok?